drama da comunidade negra no Brasil, que é secular, ele nunca parou, ele se intensificou. E este é o tema do romance do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, que ganhou o prêmio Leia de literatura e ganhou a edição portuguesa. O livro ele vai um pouco além disso, porque ele, de certa forma, é uma narrativa polifônica, multifacetária, que toca em vários dramas de toda a cultura brasileira. E é sobre tudo isso que a gente vai falar com Itamar Vieira Júnior. A gente poderia começar essa conversa falando um pouco sobre como é que foi a história do prêmio Leia de 2018, né? Porque, de certa forma, foi uma surpresa ganhar esse prêmio, né? E o que é que ele trouxe em termos de reconhecimento esse prêmio Leia? Maurício, eu quando escrevi o livro, né, eu já tinha um romance pronto, eu não tinha muito contato com o mundo editorial, apesar de já ter publicado 2 livros, mas os 2 livros anteriores foram publicados porque eu submeti a concursos ou participei de edital, né, para financiar a publicação. O livro de contos A Oração do Carrasco chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018. E aí eu tinha um romance em mãos e não sabia o que fazer, né, com ele. E logo depois que eu terminei a escrita e tinha feito a primeira revisão, eu soube do edital do Prêmio Leia, fiz uma leitura e resolvi enviar sem nenhuma esperança, né, mais para cumprir tabela mesmo. Eu vi que um brasileiro havia vencido em 2008, um moçambicano venceu em 2009, mas os outros 6 vencedores, porque teve ano que não teve vencedor também, como no ano passado, os outros 6 vencedores eram portugueses. E depois que eu enviei, eu fiquei imaginando assim, como é que o júri leria o livro, né? Porque é uma história muito nossa, uma história muito brasileira, né? Que fala de um lugar remoto no sertão da Bahia. E eu fiquei na dúvida, né? Será que eles vão ler? Será que se lerem vão se interessar? E aí um belo dia eu meses depois recebi o telefonema que já se tornou uma marca do Prêmio Leia, o telefonema do poeta e escritor Manuel Alegre dizendo que o livro tinha sido contemplado. De lá para cá tudo mudou, né? Minha vida mudou completamente. O livro foi lançado ano passado, em fevereiro, em Portugal, e meses depois, em agosto, aqui no Brasil. E aí eu participei de inúmeros eventos lá, e aqui no Brasil também o livro tem seguido um caminho muito próprio, né? Muito bom. Eu tenho tido muito retorno dos leitores e a crítica acolheu muito bem o livro também. Eu acho que o Prêmio Leia deu visibilidade ao livro e foi importante, né? Era uma coisa que não estava programada e foi muito curioso, porque eu escrevi o livro, enquanto eu escrevia, eu pensava que eu precisava contar essa história para os brasileiros. Eu precisava falar desse regime de servidão que ainda subsiste no interior do nosso país, principalmente no Nordeste, de famílias inteiras, né, que vivem em condição análoga à escravidão, porque não recebem pelo trabalho na terra e nem mesmo dispõem dessa terra como um bem, né, para a segurança de sua família. O livro, ele traça um caminho que é interessante, que é uma certa reverência ao que se convencionou chamar de romance nordestino, romance de 30, né? Aquelas mesmas angústias que já estavam ali no 15, na Bagaceira, no Vidas Secas, ele, de certa forma, é retomado, mas não já como um ambiente arcaico, mas como um ambiente presente, que o livro se passa ali mais ou menos na década de 60, 70, 50, mais ou menos nesse período histórico aí. Como é rever esse ambiente em 2 momentos históricos tão distintos? Isso foi uma das razões que me levou a escrever. Torto Arado é uma história bastante antiga.
E surgiu justamente depois que eu li os grandes romances da geração de 30 e 45. Eu não gosto de chamar de romances regionalistas, porque eu acho que eles falavam do centro da vida daqueles escritores, né? E talvez regionalista tenha sido um nome que tenha sido dado pela crítica do centro-sul, né? Do Rio e de São Paulo, mas eu estava profundamente, eu era adolescente, estava profundamente marcado por aquelas histórias, e depois eu comecei a escrever Torto Arado, mas eu não tinha maturidade, eu cheguei a escrever 80 páginas, e essas páginas se perderam. Anos depois eu retomei esse projeto, mas aí eu já tinha, eu me tornei servidor público nesse intervalo, e fui trabalhar com camponeses, trabalhadores rurais. Há quase 15 anos eu trabalho com isso. E o que mais me chocou quando eu encontrei o campo, né? Eu que nasci na cidade, embora minha família tenha origem no campo, foi ver que o que se tratava naqueles romances, né? Toda aquela clivagem social permanecia no campo de hoje, né? Era como se o tempo não tivesse passado ali no interior do país. E isso me chocou sobremaneira, né? Porque eu percebi que eu precisava contar essa história. E eu acho que é um livro, sim, que faz referência a esses grandes romances, né, que descortinaram o campo brasileiro, especialmente o campo do Nordeste, no século XX. E Torto Arado, sim, como você disse, ele se inicia nos anos 60 e se aproxima dos anos 2000, né? Então é uma história que, além de tudo, trata de permanências. Acho que até por isso não há menções diretas no livro ao tempo. O tempo não está muito marcado, porque eu queria que fosse assim, que o leitor fosse descobrindo que essa história chega aos nossos dias, né? Que essa história chega ao nosso tempo e que fala de permanências também, permanências do campo brasileiro. Há a questão religiosa muito grande, né? O protagonista, o Zeca, ele é um líder religioso também. E ele está um pouco além do que a gente convencionou chamar de sincretismo religioso, né? Embora no altar dele tenha até Padre Cícero, mas há um sentimento mais profundo nas raízes, quase que de uma mitologia própria, particular. Santa Rita Pesqueira bem uma representação disso. Quer dizer, como é que foi trabalhar também esses mitos tão íntimos daquela comunidade? Nesse meu percurso como trabalhador, eu não conhecia também, Maurício, apesar de ter nascido em Salvador e de já ter conhecimento desde a infância das religiões de matrizes africanas, é um mundo, né? Eu não conhecia o jaré, que existe especificamente nessa região do estado da Bahia. É um híbrido de religiões de matrizes africanas, com catolicismo rural, com xamanismo, e que existe no interior nessa região, na Chapada Diamantina. Isso entra naturalmente no livro porque a religião, durante muito tempo, permitiu que aquelas famílias, né, estabelecessem laços de parentesco, de vizinhança, de copresença, de participação. E mais recentemente, isso foi substituído pela luta sindical, pelos movimentos sociais. Então, eu precisava falar da religião, falar do jaré. E o jaré, ele surge nesse percurso, né? Dando uma amálgama às famílias que estão ali e isso vai crescendo. Eu precisava retratar isso no livro. Faz parte da cosmovisão daqueles trabalhadores também, né? Faz parte dessa cosmovisão e é uma forma de ver o mundo muito própria, né? E quando eu me propus a narrar pelos olhos dos personagens, das personagens, eu, eu queria narrar a partir da perspectiva deles. A gesta da mulher guerreira, da donzela guerreira, isso foi romanceado em vários momentos, tem vários clássicos da literatura nacional, a começar pelo Grandes Sertões Vereda. Mas o último livro escrito por Raquel de Queiroz, O Memorial de Maria Moura, retoma a gesta dessa guerreira na busca, na luta
pela terra, que é basicamente um diálogo muito profundo em toda a obra da Raquel de Queiroz, mesmo quando ela falava de elementos urbanos, como nas Três Marias, era sempre a afirmação feminina, era sempre a busca de entender a mulher como protagonista da história brasileira, da história nacional, da gesta brasileira. E Memorial de Maria Moura é uma arma fantástica sobre isso, porque ela fala dessa mulher. O livro fala dessa mulher forte, dessa mulher determinada, dessa mulher que constrói a própria história. Mas, além disso, ela é uma obra aberta. Ninguém sabe para onde vai Maria Moura. E não precisa saber para onde ela vai. O importante é que, pelo menos na imaginação de Raquel de Queiroz, tenha existido esta brilhante mulher chamada Maria Moura. Itamar, a questão e também de uma certa, não é recorrência, mas é de um tema muito presente na literatura brasileira, que é a donzela guerreira. No caso, especificamente não é, mas a mulher como protagonista de sua história. Há uma certa tradição na família, não só das irmãs Bibiana e Belonísia, mas a própria Dona Ana, a Salur, né, a mãe delas, quer dizer, todas elas têm esse aspecto da guerreira, da mulher que doma a sua própria história. Curiosamente, a visão que a gente tem da mulher nordestina, sobretudo, é da mulher submissa, né? Como é que surge essa mulher determinada? Eu acho que essa submissão é uma constante, porque elas estão marcadas por uma sociedade patriarcal, né? E a gente sabe que o interior do país isso é mais forte ainda. Mas, ao mesmo tempo, são mulheres fortes, né? Que marcam com sua presença. E eu queria eu queria contar essa história, né? Contar essa história do sertão e contar essa história da Chapada Diamantina, especificamente de um grupo que se declara depois como quilombola. E eu vejo que as mulheres elas têm protagonismo nessas sociedades, né? Há 15 anos eu trabalho com trabalhadores rurais e eu sou muito observador e eu observo isso, né? Que os homens pelos conflitos fundiários, às vezes por não conseguir produzir, por não ter terra, muitas vezes migram, vão trabalhar no corte da cana, em outros lugares, e a mulher assume essa liderança política, essa liderança da família, e o fato de contar essa história teria que ter elas como protagonistas, né? Essas mulheres como protagonistas. Eu acho também que a força dessas personagens espelha um pouco a força das mulheres da minha família também. Porque eu costumo dizer que os homens na minha família são sombras pálidas das mulheres. As mulheres é que mandam de verdade, é que têm o poder, né? E é que lutam para manter a família junta, para cuidar dos filhos. Eu acho que essas personagens se espelham um pouco elas. Eu sou nordestino também, eu brinco que no Nordeste existe um matriarcado subliminar, né? Que mesmo com certa delicadeza, elas acabam domando a cena, né? A gente está falando muito sobre isso, mas ela não se apega aos conceitos sociológicos. A sua intenção foi literária, romanesca mesmo, né? Daí todos os conflitos pessoais e íntimos que existem no romance, né? O trauma das personagens, a necessidade de adesão a uma crença, né? Que é no caso do Zeca, né? Quer dizer, também como é que foi montar toda essa trama, porque é uma trama romanesca em sua essência. Como é que foi montar toda essa trama? Como eu disse a você, Maurício, essa história me acompanha já há bastante tempo e ela primordialmente tratava dessa relação entre as duas irmãs, o pai e a relação que eles mantinham com a terra, né? Esse era o meu interesse para escrever essa história. Eu sou geógrafo de formação e depois eu fiz pós-graduação em geografia, fui estudar estudos étnicos, estudei muito antropologia, né? E aí eu pude também construir, né, essa obra com uma perspectiva
que me permitisse adentrar no universo desses trabalhadores, né? Que me permitisse adentrar no universo dessas famílias. E durante o meu tempo, né, meu tempo de trabalho, eu estou sempre escutando, observando, mas não se trata de um trabalho acadêmico, né? Não se trata de um trabalho sociológico, como você mesmo disse. O trabalho sociológico existe, né? O trabalho acadêmico existe e tem a sua razão, ele tem um público específico. Mas eu queria que essa história alcançasse, tivesse outro alcance, né? Que eu acho que só a literatura é capaz de transmitir, né? Sem distinção de crença ou de filiação, né? Profissional. A literatura tem essa transversalidade, né? Ela consegue atingir um público muito próprio. E eu, como leitor, né, ávido leitor de literatura desde a infância, tenho uma imensa reverência. Eu acho que a literatura também nos permite adentrar o universo do outro, né? Nos permite empatia e tantos sentimentos, né? Esse sentimento de alteridade e tudo isso, né, culminou no romance, né, que era a história de contar, era a forma que eu tinha para contar essa história, para que tivesse um alcance maior, que não só contasse essa história, mas que a marcasse também esteticamente, né? E que marcasse também, que tivesse uma marcação, uma contribuição para a nossa literatura também. Eu acho que todo autor, Maurício, ele dá um testemunho do seu tempo, né? E enquanto eu escrevia Torto Arado, além de pensar que esse livro é uma espécie de declaração de amor à terra e aos trabalhadores, né, que vivem dela, esse é o testemunho que eu dou do meu tempo. E a Chapada Diamantina tem uma tradição de mulheres guerreiras, as Gatas Bravas, é um grupo que se marcou na história da Chapada Diamantina. Agora, há uma linguagem muito própria delas. O Herberto Salles, quando escreveu o seu primeiro romance, ele chegou a fazer o Cascalho, chegou a fazer um glossário da linguagem da Chapada Diamantina. Eu foi o que salvou. Cascalho aqui, inclusive. E foi o que salvou o romance, mas isso aí é outra história. Você não cai nesse apelo. Você procura se isentar, de certa forma, de trabalhar a linguagem mais local, né? E buscar uma linguagem mais universal. Como é que foi isso também? Fale um pouco sobre isso. Eu não queria mimetizar a fala do trabalhador, né? Eu acho que isso tornaria a obra hermética, talvez não tivesse o alcance que tem tido, né? E até por entender que eu não tinha condições de fazer isso. Embora eu ache que o livro seja profundamente, ele tem a sua base na oralidade. Trabalhei muitos anos e aí eu fui fazer um doutorado. Eu me lembro que eu gravava muito as conversas com os trabalhadores. Não eram entrevistas direcionadas, mas eu gravava os momentos que estávamos juntos. E quando eu voltava para casa, eu transcrevia tudo isso, né? E eu ficava maravilhado assim com a cadência, com o ritmo, com a musicalidade. Quando eu resolvi escrever o romance, retomar, né, o romance, porque eu já tinha iniciado, eu fiz uma opção estética, que esse livro estivesse próximo à oralidade, né? Por exemplo, ele é narrado em primeira pessoa pelas personagens, não é a mesma personagem, mas elas narram em primeira pessoa. Muitas palavras do léxico da Chapada surgem, mas surgem de uma maneira que não causa estranhamento no leitor, né? Ou se tem algum estranhamento, ele vai lá na internet e busca, né? E aquilo não interrompe o fluxo da leitura. Eu tive essa preocupação, né, em construir em escrever dessa forma, né, para que o livro tivesse um alcance maior. E é o que eu digo, eu acho que é um tratamento literário, né, tornar aquelas falas, né, tornar aqueles sentimentos que eu encontrei entre os trabalhadores em literatura mesmo, né, tornar literatura isso, isso, essa é a razão de existir do livro. Maravilha, o livro está aí, premiado, caminhando, e projetos, como é que está aproveitando a quarentena para fazer, enfim, como é que está a vida literária a partir disso?
é muito interessante, Maurício, porque eu brinco. Antes de sair o anúncio do Prêmio Leia, eu tinha um projeto de romance, já estava encaminhado para escrever. E aí, depois do prêmio, eu recebi tantas demandas, né, muitas demandas, que eu tive que parar para a divulgação do livro, né? Fui para Portugal mais de uma vez, participei de inúmeras feiras, percorri o país de norte a sul. Depois veio o lançamento no Brasil, a mesma coisa, né? E aí, quando começou a quarentena, eu disse: agora, aquele projeto que já está dormindo há tanto tempo, eu vou conseguir escrever. Que nada, é muito convite, é muito, né? O livro ainda está sendo conhecido, né? Tem o alcance, então veio todos esses eventos virtuais e eu tenho dado atenção para ajudar a divulgar o livro também. Mas em breve eu brinco com os leitores, eu digo, eu vou fechar para balanço para poder tocar outras coisas, porque eu preciso escrever, né? A necessidade de escrita antecede a Torto Arado, né? E eu não vivi apenas para escrever esse livro, eu quero escrever outras coisas também. O Jorge Amado disse que não conseguia mais escrever na Bahia e ia para Paris para poder escrever sobre a Bahia. E você não sabe, Maurício, eu moro em Itapuã e eu vim para cá há um ano e a minha casa fica a 1 quilômetro mais ou menos da casa que Jorge Amado construiu na década de 80 e veio para cá porque ele não conseguia mais escrever lá no Rio Vermelho. Só que ônibus de turismo vinham e paravam em frente à casa dele. 10 anos depois, ele teve que se desfazer da casa. Mas a Zélia Gattai chegou a escrever, ele escreveu alguns livros aqui, a Zélia Gattai escreveu Anarquistas, graças a Deus, aqui em Itapuã também. Maravilha. Itamar, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos.